Fala galera, vamos falar de coisa boa? Dica de filme aqui, show! Já ouviram falar desse filme, galera? A Aparição? Cara, top demais. Se você não assistiu esse filme, compensa. Esse aqui é o site do MDB. Aqui diz que o filme está classificado como 5.9 de 10, né? Mas cara, eu vou falar pra você, esse filme vale um 7, 7,5 fácil. Ou até mais, eu daria um 8. Porque esse filme é de 86. Guarda essa data, 86, né? Uma época que nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, né? E esse filme é um filme independente, né? É legal frisar isso. E é um sci-fi, né? Ficção científica. É um filme de ação, horror, tem romance. É um filme também baseado num super-herói. É um filme, cara, que sinceramente é, faltou, sabe, uma coisinha essencial nesse filme, que é uma continuação. É um filme perfeito para fazer um blockbuster. Era para ser tipo, sei lá, um Superman da vida, entendeu? Porque ele tem toda a amarração, toda a ideia para esse filme crescer, deu para ele continuar sempre existindo, porque o que acontece na série, eu não vou dar um spoiler, mas a base do filme, a sinopse do filme é o seguinte: depois de que um jovem é assassinado por um bando de motoqueiros de corrida, um misterioso espírito de condução rápida desce do céu para se vingar. Ou seja, a premissa é extraordinária, é muito boa. E detalhe, ele é estrelado por Charlie Sheen. O cara tá extraordinário. Aliás, ele é um cara extraordinário, né? Tudo que ele faz. Mas nesse filme ele está incrível. Tinha tudo para continuar fazendo filme, sabe? Dele voltar em outras eras, tipo um Jason da vida, sabe? Tipo um que tem Jason até no futuro. O Wright, né? Que é o nome certo e passou aqui no Brasil como A Aparição. É um filme muito bom. Se você ainda não assistiu, vale muito, muito a pena assistir. Tem uma atmosfera legal. Para quem gosta de corrida, gosta de carros de corrida, né? Gosta de velocidade, carros bonitos, carros com potência e personagens carismáticos. É extraordinário. Tem sempre aquele personagem clássico, né, de filme é, desse tipo, né, onde há um cara fodão, né, que é o tipo o chefe, né, e tem o coitado do cara que depois tem o seu a, a superação, né, mas no caso desse aqui nem é bem, nem, não chega bem a ser isso, porque ele quebra um pouco esse clichê. Que o rapaz que o Charlie Sheen não é bem um Zé Dendago, né, que precisa fazer toda a trajetória do herói para se tornar um herói. É uma história muito legal. Se eles tivessem, até hoje, se os produtores de hoje em dia tivessem essa visão, poderiam escolher um ator legal do naipe do Charlie Sheen e trazer de volta o Wright, porque a premissa é perfeita. É uma o Wright, né, na verdade, né, a aparição, é, sem dar spoiler, ele é simplesmente uma entidade, né? Ou seja, então não depende da era que ele está. E a aparência do próprio veículo e a aparência da criatura é totalmente futurista. Então é muito bom. É uma dica de filme que, se você não assistiu, compensa muito assistir. No MDB está com 5.9, mas dava um 7, 8 fácil, ainda mais pela época. No filme, aqui, nós temos várias pessoas, né? Incríveis, entre eles o próprio Charlie Sheen, né, a Sherry Fane, o Matthew Berry, James Boston, Griffin O'Neill,
Nick Casavelli, Randy Quaid, David Sherry, Clint Howard, o Chris Nash, entre outros vários atores que são incríveis que estão no filme. Vale muito a pena assistir. Esse é o trailer da época. Vamos dar uma olhadinha. É isso, The Wraith, The Right, como a gente chamava aqui no Brasil. A gente nunca chama os filmes com o nome certo, né? Cara, muito bom. Se você não assistiu, vale extremamente a pena assistir. Dica de filme, final de semana, top demais. Final de semana não, esse filme aqui é bom pra qualquer hora, muito bom. Tem uma ceninha aqui que a gente separou pra vocês aqui, que vale muito a pena também assistir. Vamos dar uma olhada junto? Olha aqui, cena extraordinária. Gangues, né, do filme. Vou dar spoiler não, mas muita coisa gira em torno dela, né? São pessoas extremamente de caráter. Design desse carro, cara, tá certo, né, que esse bicho também não fica para trás, é muito lindo, mas olha o design futurista desse carro, é lindo demais, cara. Ele ainda é um dos carros mais bonitos do mundo. Ele tá vendo uma coisa que ele nunca viu na vida, uma coisa extraordinária. Se vocês quiserem saber mais sobre esse carro, deixa nos comentários aí que a gente traz pra vocês. Faz um vídeo mostrando que carro é esse aqui. Muita gente já levantou várias hipóteses que carro seria esse aqui, mas muita gente não tem noção que carro é esse. Esse carro é extraordinário, galera. Deu pra parar ele no meio da pista com os carros da polícia. Olha que coisa mais perfeita, velho. É lindo, lindo demais. Eu não me canso de falar que esse carro é bonito, velho. Pra poder fazer uma franquia disso aí, cara. Diferente dessas franquias que tem hoje em dia, né? Que chega a ser enfadonha, que começa a viajar na batatinha. Exemplo, aquelas loucuras que aparecem nos Velozes e Furiosos, cara, isso aqui seria perfeitamente caberia nesse universo, porque o carro ele faz isso, né? Ele tem essa característica de fazer coisas impossíveis, de fazer coisas absurdas, né? Tá tá na história, né? Tá no cerne da história. Agora não, tipo no Need for Speed da vida ou no próprio Velozes e Furiosos não ficaria legal, né? Porque são carros reais fazendo coisas absurdas. Chega uma hora que aquela imersão que você tem no filme vai embora. Agora aqui não, cara. Aqui tem tudo. Quem já assistiu Christine, o carro assassino, esse carro é uma espécie de Christine futurista, né? Ou seja, cara, é um filme, é uma franquia, aliás, é um filme que daria para fazer uma franquia que era para estar lançando filme até hoje. A criatura poderia voltar várias e várias vezes para fazer vingança ou pessoal ou de terceiros, né? Enfim, ou de alguém que solicitasse. Podia criar sei lá, uma lenda, né? Que se alguém precisasse de ajuda, né? Chamasse por esse espírito da corrida, né? Que ele apareceria e ajudaria essa pessoa, entre outras coisas. Então, ou seja, tem uma porrada de formas de trazer essa aparição de volta, né? Com a galera que mexe com produção, na área de produção de filme, dá um toque para esses produtores, cara, estão perdendo dinheiro demais com isso aqui, ó. Isso aqui bate bilhão, cara, bate bilhão. Se fizer um reboot desse filme decente, né, uma forma decente, com essa pegada sombria, que não pode ser um reboot Zé Dendágua, né, bobinho, né, com piadocas, com militância, né, mas fazer um reboot ou um remake, né, da maneira certa,
com essa pegada aqui, cara, é bilhão, cara. E pode continuar lançando outros e outros filmes. Arruma desculpa, igual eu falei, sei lá, a pessoa faz um pedido de ajuda e a criatura volta, né? Pode explorar outros poderes, né? Que nesse filme vocês vão assistir, ele tem N capacidades absurdas que fogem totalmente da realidade. E é muito bom. Esse aí, galera, essa foi a dica de filme de hoje. Compensa demais assistir. E daqui a pouco a gente volta. Falou!